Cheguei aqui pra dar minha opinião sobre o último episódio da primeira temporada de Percy Jackson. Eu só tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Com medo? Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estou aqui reunindo todos os semideuses pela última vez nessa temporada pra gente comentar o episódio 8 e último da primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos pelo Disney Plus. E, gente, eu só vou falar um negócio pra vocês. Pega aqui a sua panquequinha azul, a sua pipoquinha azul, seu cookie azul, o que você quiser, a sua comida azul favorita e senta. E senta, tenha paciência porque eu vou hablar nesse vídeo. Eu tenho muitas coisas pra comentar, pra reagir, pra falar pra vocês. Então o negócio vai levar um tempo, tá? Então, por favor, assista até o final aqui, porque... Gente, são 1 da manhã, eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês e nem dormir eu vou. Então, assim, me valoriza. Mas a gente vai falar muito sobre esse episódio, gente. A primeira coisa que eu preciso perguntar antes da gente falar qualquer coisa é: vocês gostaram do episódio? O que vocês acharam de Percy Jackson, num geral, da temporada como um todo, agora que a gente tem aí todo o primeiro arco da temporada contado, né, no último episódio? Muita coisa foi esclarecida, outras nem tanto. Enfim, quero saber o que vocês acharam, já comenta aqui. E até agora também qual foi o episódio favorito de vocês dessa temporada. Mas antes da gente começar a falar aqui de Percy Jackson, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque ajuda muito o YouTube a entregar ele pra outras pessoas. Tem muita gente fazendo conteúdo aqui de Percy Jackson e eu só quero o meu lugarzinho, o meu espaço num chalé como filha de Apolo. Só isso que eu tô pedindo. Então, o like ajuda o YouTube a divulgar pra outras pessoas, então é muito importante pro meu trabalho. Deixa o like que é de graça, não te custa nada. E tão importante quanto o like é o compartilhamento. Então manda esse vídeo pra aquele seu amigo fã de Percy Jackson que tava na dúvida se assistia a série e tal, porque eu fiz o review de todos os episódios da temporada, pretendo fazer das próximas também. E calma que esse não vai ser o último vídeo de Percy Jackson aqui do canal, porque eu ainda vou fazer umas considerações e tal, né, como um todo da temporada e tal. Mas hoje a gente vai falar somente do episódio 8 que a gente viu ali, que era o último episódio, era um episódio esperado, era um episódio que a gente já sabia que ia começar já com uma batalha, porque terminou assim no 7, então a gente ia ver finalmente, depois de muito, mas muito teasing ali do Walker falando: Eu quero que vocês vejam a batalha do Varys com o Percy. então, depois de a gente muito esperar esse momento, ele veio aí. Então a gente vai ver nesse episódio a grande batalha deles dois, que talvez de grande não tenha muito. Tá, mas vamos chegar lá. A internet ficou um surto, tá? Eu tô ligada que a internet ficou um surto com relação a quem era o traidor da profecia do Percy, pra quem não tinha lido o livro e não sabia. E aí, gente, começou um efeito louco de todo mundo falar: Porque a Annabeth é a grande traidora. e aí começou a sair um monte de notícia, e print de livro, e edits. E assim, gente, eu comecei a questionar o que eu estava lendo. Então, eu vou evitar falar da questão do traidor até o momento da gente citar isso aqui no vídeo, mas assim, só quero deixar bem claro aqui que a gente vai falar na ordem das coisas que foram acontecendo enquanto eu dou as minhas considerações. Mas a gente já começa aqui o episódio com uma voz respondendo um pouco ali o que é a grande passagem inicial ali do Percy, né? Eu não queria ser um semideus, que não sei o quê. E dessa vez a gente vem, né, com uma voz falando: eu sei que você não queria ser um semideus, é confuso, blá blá blá. E essa voz é uma voz que a gente já conhece, que é a voz do Luke, porque a gente já começa o episódio ali vendo justamente o Luke e o Percy treinando juntos. Então toda aquela coisa de o Luke ajudou o Percy nos primeiros dias de acampamento a treinar e ser um ótimo espadachim, porque o Luke é o melhor espadachim do acampamento Meio-Sangue, a gente aqui tá vendo realmente eles dois ali lutando e o Luke conversando com ele, meio que apresentando o mundo pra ele ali dos semideuses e por aí vai. Então a gente vai vendo essa ligação ali, não só no início do episódio, mas ao longo do episódio, em flashbacks em alguns momentos. Mas a gente já começa desse jeitinho aqui pra mostrar também como é que o Percy, gente, ele tá indo lutar com Ares, que é o deus da guerra. Como um menino de 12 anos vai lutar com o deus da guerra, né? Então ele aprendeu com o melhor espadachim, né? Que ainda assim também era ali uma criança, então tudo bem. E aí, bom, a gente vai ver isso aí acontecer, e aí a gente já começa assim pra justificar. Bom, depois a gente vê ali o Luke preparando o Percy pelo que estava por vir, a gente já pula direto pra cena da praia ali, né? Do Percy, Annabeth e Grover encontrando o Ares, e a gente vendo que o deus traidor da profecia não era o Hades como eles estavam pensando, e sim o Ares. E a gente começa a entender um pouco do que aconteceu. E vão ter momentos aqui que, assim, eu li o livro há muitos anos atrás, eu reli agora pra poder relembrar de algumas coisas que eu não lembrava de detalhes. Então, eu queria lembrar direitinho pra poder saber como é que ia ser, porque adaptar um livro pra uma série é complicado, então era óbvio que ia ter coisa que ia ficar de fora. Então, nos últimos episódios eu comecei a
pegar o livro pra ir lendo junto algumas coisas, pra ver o que tava batendo de diferente, porque eu comecei a me confundir, isso tava me dando nervoso. E nesse momento aqui, por favor aí, você que tá vendo meu vídeo e ainda não leu o livro, comenta aqui se você entendeu as motivações e algumas coisas que foram ditas ali durante a Batalha do Ares. E eu tô falando isso por quê? Porque eu vou ler um trecho pra vocês aqui no momento, pra gente falar sobre, porque eu senti que quem não leu o livro não ia entender algumas coisas, já que eles estão trazendo já algumas coisas que vão ser importantes nas próximas temporadas. Então, eu senti que algumas coisas ficaram de fora, mas vamos por partes, né? Então a gente já viu ali o Percy sendo o quê? Um grande filho de Poseidon, entendeu? A gente já tá vendo esse momento, porque ele chega pro Ares e fala: queridão, vai encarar? Luta comigo agora, porque a primeira pessoa que derramar um sanguinho, acabou. Você vai ter que me devolver aqui o elmo do Hades se eu derramar um sangue seu primeiro. Se você derramar um sangue meu, você faz o que você quiser. Que no caso era o quê? O Ares matar ele. O Percy, olha, o Percy ele é ousado, né? Filho de Poseidon! E assim, ele desafiando o Ares, eu vou dizer pra vocês assim, eu fiquei com medo. Fiquei com medo, porque o Ares ele dá uma risada maléfica que ele fala... Querido, você sabe com quem você tá se metendo, né? Eu sou só o deus da guerra, meu amor. Não tem condição. E aí, bom, né? O Percy, o que ele tá fazendo ali, basicamente é uma grande provocação ali contra o Ares. E é engraçado a gente falar disso, porque a gente sabe que no livro isso também acontece, né? Só que não vem do Percy. Quando a gente chegar lá, a gente vai entender mais. Mas enfim. Então a gente vê ele ali provocando o Ares pra poder fazer essa guerra, essa luta deles dois acontecerem. E o Ares, ele simplesmente topa e fala assim: querido, você tá ferrado na minha mão. O que o Ares no livro tem de sem saco, sem tempo, irmão, vou acabar com a tua raça, na série eu fiquei com um pouco de medo, tá? Eu sabia o que ia acontecer, Na série eu sabia o que ia acontecer, mas assim, eu olhei pro Ares e eu falei: o Percy vai morrer. E aí eles começam a lutar. E assim, gente, a luta do Percy com o Ares no livro, ela tem muitas camadas, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então assim, a gente vê o Ares falando, explicando algumas coisas pro Percy, a gente também vê polícia chegando, a gente vê muita coisa acontecendo durante a briga. Então ela é uma briga que, por mais que ela tenha uma resolução rápida, não é tão rápida quanto a gente viu na série. Então, pela primeira vez eu vou ter que concordar com vocês, porque desde o episódio da Medusa, eu vi muita gente reclamando que as cenas de ação estavam muito rápidas, queria mais tempo de cena de ação e por aí vai. Não me incomodou em momento nenhum. Eu acho que realmente a única coisa que me incomodou até agora foi o episódio do cassino. Eu já falei bastante disso aqui pra vocês, mas não me incomodou o tempo das batalhas nos episódios anteriores. Só que dessa vez, por ser a luta com Ares, eu esperava um pouco mais. Eu achei que ela ia ser um pouquinho mais longa, um pouco mais elaborada. O Percy basicamente chegou, falou ali, fez o trato com o Ares e joga umas verdades na cara dele. O Ares fica revoltado, vai pra cima dele, vem uma onda, acaba com o Ares, o Percy corta a perna, acabou. Foi curta, gente. Foi realmente bem curta. Foi uma luta bem emocionante, assim. Eu não vou dizer que... Ai, foi ruim. Não, eu achei... Não posso falar palavrão. Né? Mas né? Absurdo, né? Os efeitos, a onda vindo ali pra cima do Ares, entendeu? Então, a cara do Percy falando: querido, uma hora você vai saber quem eu sou. Então, assim, sensacional. Eu achei a luta maravilhosa, mas foi, sim, muito rápida. E aí, o que eu falei pra vocês, né? Que algumas coisas ficaram meio que em branco, eu achei, pra quem não leu o livro. O Percy não sabe tanto assim do Cronos. Então, o que eu falei no último episódio de eu não entendi direito qual foi a matemática do Percy ali pra já associar a história do Cronos muito rápido, eu repito nesse episódio. Ainda acho que ele pensou muito rápido. Pra uma pessoa que acabou de cair nesse universo, ele fez 2 e 2 muito rápido. E aqui, durante a batalha, não é assim que acontece. Ele se dá conta, mais ou menos, ali de quem é Cronos e por aí vai, durante essa batalha no livro, mas ele ainda não tá ligado no que tá acontecendo. Então, no livro, o que ele fala é: tem alguém que tá mandando você fazer as coisas, isso não foi ideia sua. Eu não sei o que tá acontecendo, mas você não agiu sozinho. Então, assim, isso é o que acontece no livro. Aqui na série a gente já vê o Percy metendo o pau ali no Ares, falando: foi o Cronos, ele entrou na tua cabeça e ele fez você querer causar essa guerra. Então eu tenho certeza que você sonhou com ele. E aí o Ares fala que deuses não sonham, porque o Ares, como deus da guerra, ele não vai aceitar, primeiro, por ser um deus, e segundo, por ser o deus da guerra. Então ele não vai ser manipulado por ninguém. Então ele falou que deuses não sonham e não são manipulados, e que ele não precisa de ninguém botando coisa na cabeça dele pra ele criar uma guerra, porque ele é o deus da guerra, e é sobre isso. Então a gente vê isso aqui acontecendo na série, que tá, não é de todo mal. Só que aí eu senti falta um pouco da explicação, um pouco do que tá rolando, do que vem aí. Porque assim, já que você tá metendo Cronos
Cronos em tudo. Ah, porque é o Cronos que é a guerra, o Cronos que é não sei o que lá. Pra quem não leu os livros, lógico, nunca vai ser tão detalhado quanto o livro, e como adaptação, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho. Mas pra quem não leu o livro, algumas coisas vão ficar meio soltas, foi o que eu senti. Então, eu vou dizer pra vocês aqui, eu vou ler uma passagem do livro, pra vocês entenderem o que pra mim ficou faltando nesse diálogo ali, falando sobre Cronos, Ares com Percy, por aí vai. Peguei aqui minha nova edição, que essa edição está belíssima aqui do Ladrão de Raios, mas eu tenho a coleção original também. É na página 354, que na verdade isso aqui, essa história toda do Cronos e o Percy na verdade se ligar, Não é nem na Batalha do Ares, eu falei besteira. acontece quando o Percy já está no Olimpo falando com Zeus e Poseidon. Já é um momento de mais revelações ali. E aí, no meio disso tudo, ele vai e fala dessa coisa, porque durante a batalha dele com Ares, ele entendeu que ele sentia uma coisa, ele sentia o mundo ficar sem esperança, uma coisa meio triste, uma coisa, uma energia pesada. Então, ele não sabia muito bem o que era, mas ele meio que se deu conta. E ele meio que só confirma isso lá no Olimpo. Então, explicam pra ele o que aconteceu com essa história de Cronos. Eu vou ler pra vocês, porque eu acho que isso é muito importante. O Poseidon chega e conta pro Percy da onde surgiu essa coisa toda do Cronos. Tipo, não é só sobre querer poder. Já aconteceu tretas antes. Aí ele fala: na Primeira Guerra Mundial, Percy, Zeus cortou o nosso pai Cronos em 1000 pedaços. Exatamente como Cronos fizera com seu próprio pai, Uranus. Então a gente já sabia disso, porque o Ares falou pra gente lá naquele episódio da lanchonete. Mas ele falou muito por alto, então eu achei que isso aqui faltou um pouco. Zeus lançou os restos do Cronos no mais escuro abismo do Tártaro. O exército dos titãs foi dispersado, sua fortaleza na montanha sobre o Etna destruída, seus monstruosos aliados foram expulsos para os cantos mais distantes da Terra. Ou seja, Cronos foi derrotado, foi jogado no Tártaro e perdeu tudo que ele tinha. E contudo, titãs não podem morrer, não mais do que nós, deuses. O que resta de Cronos ainda vive de algum modo hediondo, ainda consciente em seu sofrimento eterno, ainda com fome de poder. E aí o Percy fala: ele está se curando, ele vai voltar. Poseidon sacudiu a cabeça. De tempos em tempos, no decorrer das eras, Cronos se agita. Ele entra nos pesadelos dos homens e exala pensamentos malignos. Desperta monstros inquietos das profundezas. Mas sugerir que ele pode erguer-se do abismo é outra coisa. E aí o Percy fala: é o que ele pretende, pai. É o que ele disse. Então, eu acho que faltou explicar que, assim, é isso, vai acontecer de tempos em tempos, ele tá usando ali todo mundo que ele entra nos sonhos pra meio que manipular. Eu senti falta um pouco disso. Não é só uma sede de poder, tipo, por que o Percy tá sonhando com ele? Da onde surgiu o Cronos? Tipo, já que vocês estão enfiando o Cronos desde agora, explica um pouquinho direito a origem, mais do que no episódio ali do Ares. Eu senti falta disso. Mas tudo bem. Tô aqui pra falar pra vocês, então é sobre. E leiam esse livro, tá? Porque tem muito mais coisa que a série não falou. E aí, bom, né? Como ele acusa o Ares de ser um grande pau-mandado do Cronos e o Ares fica revoltado, ele simplesmente fala: Eu não sou pau mandado de ninguém, vambora que eu vou acabar com a tua raça agora. E eu vou ter que dizer pra vocês, gente, eu senti falta de duas coisas nesse momento. A primeira é o famoso com medo, que o Percy desafia o Ares perguntando se ele tá com medo, o deus da guerra. Não teve esse momento aqui. E é óbvio que eu senti muita falta do olho do Ares ficar com fogo na hora que ele tá com ódio, porque ele tá espumando de raiva do Percy. E ele não fica com o olho vermelho saindo fumaça de fogo, nada, em momento nenhum. Disney, vamos aumentar esse orçamento pra segunda temporada, tá bom? Porque eu senti muita falta disso. A gente até teve um CGI ali pro Ares, mas esse era o momento que tinha que ter o fogo no olho independente. E aí, bom, né, como eu já falei, ele foi, engoliu ali o Ares com aquela onda gigante, filho de Poseidon! Maravilhoso, icônico. Gente, vamos comentar a carinha da Annabeth olhando ali pro Percy nesse momento, que na hora que o Percy taca água no Ares, e aí ele fica com aquela cara de eu sou o semideus mais pica das galáxias do Olimpo, a Annabeth olha pra ele com uma cara de quê? Meu homem, meu cabeça de alga. A cara dela naquele momento foi absolutamente tudo, tá bom? Então tá bom. E aí, enfim, né, foi o que eu disse. A luta foi muito rápida, logo depois disso, o Percy vai pra cima dele, corta um pedacinho ali da perna do Ares, que sai o primeiro, né, a primeira gota de sangue, então isso acaba a luta. Detalhe para o sangue dourado, né, veja bem. E aí acabou. Muito rápido, beleza, o Ares sai revoltado, fala que ele fez um inimigo, que basicamente ele jogou uma maldição em cima do Percy, porque quando um deus fica revoltado com um semideus assim, desse jeito, você não quer ter um deus como seu inimigo. Então ele jogou ali uma maldição em cima do Percy, do
tipo, tu abre teu olho. E aí ele sai e deixa ali o elmo. Então, assim, ele ganhou, mas a gente sabe que isso no futuro vai ter consequência. E aí foi que eu falei sobre aumento esse orçamento, Disney, porque aí nesse momento o Ares, ele vai voltar pra forma original dele, né? Porque isso é uma coisa que a série também não explicou tanto. Os deuses, quando eles vêm pra Terra, eles podem assumir literalmente qualquer forma. Pode ser de qualquer aparência, de qualquer jeito, pode ser qualquer coisa. Ele vai voltar pra forma original dele, que é fogo. E se você olhar pra ele, os seus olhos queimam, então você não pode. Tanto é que o Grover fala, não olha pra ele. Nesse momento, a gente quase viu ele ali virando fogo, quase vindo pra forma original, mas também cortou, né? Que é um efeito caro de se fazer. E aí foi esse pequeno momento, mas assim... Faltou Olho de Fogo, Disney. Vamos aumentar esse dinheiro, por favor. Muito obrigada. Aí, beleza, né? O Percy entra ali na casa ali da praia, que eles estão, na verdade, na praia ali perto de Nova York, aonde é a casa que ele vai com a mãe. Eu falei que era Santa Mônica, mas a gente viu que não era. Então, ele acaba entrando na casa e quem está esperando ele é a Fúria. Então, ela volta pra pegar o elmo do Hades e levar diretamente pra ele. Então, dessa vez, o Percy não vai precisar voltar ali pro mundo inferior. Na verdade, ela leva o elmo e fala, beleza, obrigado, que bom que você se salvou. Tomara que você sobreviva, talvez até tenha um mundo aí pra tua mãe voltar, porque o Percy fala, espero que o Hades cumpra a parte dele, né? E o Percy agora, ele tem o quê? A missão de levar o raio de volta pra Zeus. E é nesse momento aqui que a gente vê ele contando isso ali pra Annabeth e pro Grover, que até então não sabem de nada do que tá acontecendo, o que o Percy falou, porque quando o Percy fez esse trato com o Hades, o Grover já não tava mais lá e a Annabeth também não. Então ele conta isso pra eles e eles falam, você vai morrer, meu anjo, porque se você for, o Zeus vai te matar, porque porque ele acha que você roubou o raio dele, 2, porque você é uma criança proibida, você não tinha nem que existir. Você tá louco? Ele fala, queridos, eu tenho que ir. Preciso acabar com isso, porque é muito maior. É uma guerra que tá vindo aí. A gente vai ter a Terceira Guerra Mundial, gente. Eu preciso levar esse raio. E aí, eu vou perguntar pra vocês mais uma vez. Por que é que o prazo acabou? Vocês entenderam por que eles falaram que o prazo acabou? Porque assim, não fez diferença em nada na história. A Pérola, beleza, perdeu, lá. O prazo do solstício ter acabado não mudou em nada. Porque no fim das contas ele foi pro Olimpo do mesmo jeito. Ah, porque a missão acabou. Daí, ele vai mesmo assim, porque o Percy é rebelde, ele faz o que ele quer. Eu entendi, assim, que o prazo que eles tiraram foi realmente pra colocar o Cronos acima de tudo. Tipo, ai, dane-se o prazo. O Cronos. Achei que foi uma adição que não precisou. Mas até aí, ok, vamos fingir que isso não aconteceu, mas tenho dito, não mudou em nada eles terem mudado esse fato no livro. E aí, bom, a Annabeth entende que ele tem que fazer isso, ela dá o colarzinho de contas ali pra ele, que acabou não ficando explicado, né, mas cada uma daquelas contas é relacionada a um ano do acampamento Meio Sangue, tanto é que no final a gente vê o Percy com um colarzinho, com uma única conta representando o primeiro ano do acampamento dele ali, então a gente vê ela dando pra ele ter sorte. E no meio tem um anel, que também não foi explicado, mas é o anel ali do pai da Annabeth, então muito fofo, eu amei ela dar esse colar ali pra ele. Senti falta do Grover dar uma latinha também, né, mas não teve, mas tudo bem. E aí nisso, o Percy, ele pega e vai ali pra Nova York, ele já está em Nova York, mas vai ali pra Manhattan pra ir no Empire State. E aí aquela cena que a gente já tinha visto no teaser, né, em outras coisas, de ele chegando ali, falando, quero ver Zeus, não tô com hora marcada, abre esse elevador agora, e aí ele vai e sobe e dá de cara no Olimpo. E, gente, o Olimpo. Precisamos falar sobre o Olimpo. Que ícone! Se eu já tinha amado o mundo inferior, o Olimpo, ele tá... Uma coisa que a gente não pode falar da série de Percy Jackson são os cenários. É um melhor que o outro, meu Deus do céu. Então, assim, o Olimpo tá uma coisa de louco, tá maravilhoso, tá icônico, tá... Que trabalho bem feito, obcecado. E aí, enquanto ele tá chegando no Olimpo, a gente já vê ali o Luke conversando com ele de novo, como eu falei, flashbacks que vão e vêm. E o Luke fala, os deuses, eles basicamente mandam a gente pra fazer o trabalho sujo que eles não podem fazer, então eles que deviam ter medo da gente. E o Percy concorda e tal. Então a gente vai vendo o quê? Toda aquela construção de que o Percy já viu ao longo de vários outros episódios, de várias outras maneiras, não só pelo Luke, de que os deuses são os grandes juns safados e que não prestam. Então, assim, ele já vai construindo na cabeça dele que os deuses estão cagando ali pra eles. Então a gente vai vendo essa conversa a partir do momento que ele entra no Olimpo. E é muito importante isso aqui porque as coisas acabam mudando. E aí a gente chega na presença dele, né? O maioral, o dono de tudo, o senhor Zeus, no seu trono gigantesco, com todos os tronos ali em volta dele, sim, na mesma ordem ali dos chalés. A gente já olha, eu não sei vocês, eu olhei pra ele e eu senti aquele negócio de tipo... É ele. Zeus.
Boa noite, senhor. Desculpa existir. Então, assim, eu já olhei e fiquei, caraca, né? E assim, importante a gente também enaltecer, porque o ator que interpreta o Zeus, infelizmente ele faleceu e no final tem até uma homenagem ali do episódio pra ele, mas ele interpretou com uma maestria sensacional. Então, a gente vê ali o Zeus levantando com o terno de risca azul dele ali, que é descrito no livro, e indo na direção do Percy, que fala: seguinte, tá aqui teu raio, não roubei. E foi muito bonito de ver, porque ele não chegou lá revoltado, ousado, mas você via que tinha uma ousadia ao mesmo tempo que tinha um respeito. Ele tava na frente dos Zeus, mas ele não baixou a guarda não. Então ele falou: vim aqui te dizer que tá aqui seu raio, não fui eu que roubei isso, sei quem roubou, toma, acaba com essa guerra agora, né? Ele já chega lá meio que desse jeito e o Zeus fala: querido, teu prazo acabou, eu vou fazer guerra, você querendo ou não. Mais uma vez, serviu pra nada o prazo acabar, porque, né, enfim. Nesse momento aqui, essa conversa dele com os Zeus, como eu li na passagem pra vocês, é diferente, porque no livro Poseidon já está ali naquele momento. E eu vou ter que dizer que esse embate que a gente teve ali do Percy com os Zeus nesse momento é o que eu tava esperando que ia ter na batalha com o Ares. E acabou vindo meio que pra cá. Mas eu gostei muito, mas muito, da diferença que eles fizeram aqui, porque fez todo sentido, deu um tom todo dramático, e isso aconteceu mais de uma vez nesse episódio. Então, no momento, só tá ele e Zeus ali, que ele vai e fala de Cronos, né? Zeus acha um absurdo, fala que, porque eu coloquei ele lá, eu sei onde ele tá, cala a boca, vai embora, não quero ouvir tuas palavras. E Percy, assim, num nível de ousadia que, meu pai do céu, ele só chega e fala: querido, A tua família, ela é uma porcaria. tá falando da minha família, mas ele só chega na cara dos Zeus e fala que a família é toda cagada. Ninguém tá ali porque respeita ele. Todo mundo faz o que ele quer porque todo mundo tem medo dele, e é sobre isso. E aí Zeus fica com o ego inflado e fala: que é isso? Eu só vou deixar você ir embora porque você trouxe meu raio e me contou que é verdade. Aí o Percy fica revoltado e joga essas coisas na cara dele. Então, assim, uma ousadia que eu falei: filho de Poseidon! Só que o Percy, ele não pensa, né? Ele tem 12 anos, ele não pensa, ele só vai falando. E aí, bom, depois de jogar tudo isso na cara dele, o Zeus fica revoltado, vai pra cima dele com tudo. Eu falei: Vai morrer, vão mudar a série. Porque ele vem com tudo, e aí, queridos, quem é que chega? Ele. Bye. Poseidon! Ele chega pra defender o filho. E vai ali, ó: tu não vai mexer com meu filho, não. E aí, queridos? Entendeu? E bom, o que acontece ali é que o Poseidon vira pro Zeus e fala: beleza, eu me rendo, deixa meu filho em paz, ele trouxe teu raio, toma. E aí o Zeus fala: querido, só que não tinha nem que existir esse moleque, você não tinha nem que ter tido esse filho. E aí Poseidon, como um grande ousado, assim como o Percy, fala: nem a tua filha Thalia, querido, você também teve uma filha que não era pra existir. né, é Thalia, é que eu falo Thalia por causa da atriz, enfim. E ela virou o quê? Uma árvore que todo mundo se inspira pela coragem dela. Então, assim, Você também não tá podendo falar nada, fica na tua. então aí já começa aquela treta ali entre irmãos, e Zeus ficou incomodado com a história do Cronos. E aí Poseidon e Zeus começam a conversar em grego antigo e pergunta: quem é que já tá sabendo da história do pai? E aí ele entende que é uma realidade. Por quê? Porque a galera toda já tá ligado. Hermes, Atena e Ares são quem sabem. Então, assim, é verdade, o Percy não estava mentindo. No meio disso, ele acaba indo embora e fala: não bota mais esse moleque na minha frente, porque a próxima vez ele morre. Então... ai, Percy, enfim. E aí a gente tem um momento lindo entre Poseidon e Percy. Eles se veem pela primeira vez, é o primeiro encontro dos dois. É a primeira vez que Poseidon, de fato, olha pro Percy. Então, é uma coisa linda da gente ver. E eu acho que deu todo o momento ali dramático da série. Você vê que Poseidon tem um amor muito grande pelo Percy, que ele nunca pôde chegar perto, porque Zeus nunca permitiu. É uma cena linda de ver. E a gente vê que o Percy, ele entendeu uma palavra ali que foi pai, no meio do grego antigo. E aí Poseidon descobre que o Percy só entendeu isso porque a mãe dele ensinou. Eu achei muito fofo, porque a série fez isso desde o primeiro episódio, de mostrar a grande ligação entre o Percy e a mãe o tempo todo. E aí ele chega na cara do pai falando: a minha mãe me criou pra eu ser melhor do que tudo isso. Então, assim, muito lindo de ver aquela conversa deles dois, foi uma forma muito bonita. E ele acaba tirando a prova viva de que sim, deuses sonham sim, e que o Ares mentiu. Então sim, o Cronos entrou na cabeça do Ares através de sonhos. E aí a gente descobre isso porque ele pergunta pro Poseidon, mas na verdade ele quer saber se Poseidon sonha com a mãe dele, com a mãe do Percy. E eu achei lindo, porque é óbvio que sim, ele nunca esqueceu da Sally, então é uma coisa linda aquele momento deles dois. Eu amei, você consegue ver um amor de pai e filho ali, que é complicado, é complexo, mas ai gente, que cena linda. E essa cena não é assim no livro, por isso que eu falei, eu amei. E foi muito importante, porque ali foi o momento em que o Percy entendeu de, cara, os deuses não são tão ruins assim. Zeus podia ter me matado aqui
aqui agora. E o meu pai, que nunca olhou pra mim, chegou aqui agora e me salvou disso. E ele entendeu tudo que eu fiz. Então eles não são tão ruins desse jeito. Isso virou a chave ali pro Percy, pra ele não achar que os deuses são péssimos 24 horas por dia, de todos os dias da vida. E aí, bom, né? Ele volta ali pro acampamento, Poseidon dá mais uma pérola ali pra ele, e a gente acha primeiro que ele vai voltar pro mundo inferior, mas não. Ele cai ali direto no acampamento, bem do lado da árvore de Thalia, o que é bem interessante. Então a gente vê ele voltando como um grande vitorioso pro acampamento. Por quê? Por mais que a missão dele tenha falhado com o prazo, né? A gente vê que ele concluiu a missão, que era devolver o raio pros Zeus. Ele acabou salvando o mundo de uma terceira guerra mundial. Então ele volta como um verdadeiro herói ali pra dentro do acampamento. E aí as coisas mudaram muito do final do livro. Só que eu, de novo, amei a mudança, porque ela deu um tom dramático pra série, que assim, foi muito diferente, mas levou pro mesmo final, mesma treta, tudo igual. Então assim, entendo quem vai ficar apegado, mas tudo bem, porque a história ainda é a mesma, gente. Então, se você não gostou, paciência. Então a gente vê ele ali chegando e a Annabeth dá aquele abraço nele e tal, e a Clarice ainda está no acampamento. Então eles chegam ali e já começa. Ai, meu Deus, o que ela tá fazendo aqui? Eles começam a debater sobre isso. Nada disso acontece no livro, gente. E aí, Luke para o Percy. Não dá pra gente chegar aqui, entendeu? Falando que a Clarice simplesmente roubou o raio sem a gente ter nenhum tipo de prova. Então, vamos eu e você lá falar com o Quiron, a gente conta pra ele, afastado aqui de todo mundo, longe do acampamento, enquanto a gente tenta manter as coisas aqui tranquilas, sem nenhum aliado da Clarice pra cima da gente. E aí a Annabeth, que tá no meio dessa conversa, ela fala: eu vou ficar aqui pra tomar conta pra ver se a Clarice não vai fugir. Então, beleza. Então, o que o Luke faz é levar o Percy sozinho pra um outro lado pra eles falarem com o Quiron. E é isso que a gente vê acontecendo. Só que aí, gente, eles estão no meio da floresta, uma floresta mais escura, e aí tudo começa a se desenrolar. Então, eles vão conversando, e aí o Percy fala: ainda tem coisas na minha profecia que eu ainda tô encucado, não sei, tudo que o oráculo disse fez sentido. E aí ele começa a repassar a profecia junto com o Luke. O deus que traiu, check, Ares ali. Ele não ia conseguir salvar o que ele realmente queria, check, porque ele não sabe até então se ele conseguiu salvar a mãe. E ele ia ser traído por um amigo. Aí sim, a matemática do Percy fez sentido. Ele começa a juntar 2 e 2, 1 e 1, e aí ele entende. Então qual foi a matemática que ele fez aqui? Ele entendeu tudo porque a Clarice ainda tava no acampamento, ele não contou pro Quiron, o tênis quase levou o Percy pro Tártaro pra morrer. Então ele foi somando as coisas e aí fez mais sentido do que aquele momento que ele entende que o Cronos existia. Pra mim, pelo menos, isso foi muito mais claro, foi muito mais bem explicado ali naquela cena. Não foi a Clarice que roubou o raio, e você sabia disso. Você não contou pro Quiron porque você roubou o raio. E aí ele descobre que sim, o Luke é o grande traidor da profecia, e ele foi traído pelo amigo dele, que ele achava que era a pessoa que ele realmente tinha amizade. Mas foi muito legal porque até o último momento a série quis deixar ali, né, pra quem não leu, que talvez a Annabeth pudesse ter sido a traidora. Ela fica pra trás também, vai que ela vai fazer um complô com a Clarice, enfim. Então a gente até o último momento, quem não sabia, ficou com isso na cabeça. Mas A partir do momento que o episódio começou com a voz do Luke, já tava entregue, né, gente? Enfim. aí a gente começa a entender. Então tudo que faltou, eu achei ali durante a batalha do Ares, de não falar algumas coisas, não explicar, aqui ficou tudo muito claro. Então, se todo mundo teve questões ao longo do episódio do porquê que as coisas estavam acontecendo daquele jeito, esse foi o momento em que a série explicou todas as mudanças, todos os acontecimentos, Ou pelo menos quase todos. do porquê que eles estavam seguindo aquela linha. Então a gente entendeu que, na real, o Luke tava ali pra recrutar pessoas e que ele tava tentando explicar pro Percy que eles são amigos sim, mas que os deuses não são boas pessoas, são pais péssimos, e que o Percy tinha que entender isso, que o Cronos foi a pessoa que mostrou pra ele a grande verdade. E aí, tudo que o Luke vai falando pra ele, o Percy tenta trazer ele pra realidade falando: você não é assim, ele tá entrando na sua cabeça, para com isso. E aí o Luke, ele já tá super tomado já, ele já tá 100% do lado do Cronos, então não adianta muito. E é muito doloroso porque a gente vê o Percy com lágrima nos olhos, tipo, eu não acredito que ele é o meu traidor, porque ele nunca nem cogitou. Mas aí a gente viu a grande diferença entre o Luke e o Percy. O Luke, ele é uma pessoa de cabeça fraca, com uma história ruim com o pai dele ali, e que se vendeu muito fácil pro lado do Cronos e ajudou o Cronos ali na coisa toda, que no fim das contas era isso. Ele precisava cair ali no Tártaro junto com o raio, pra que o raio caísse na mão do Cronos e ele tivesse o poder. Então o Luke foi quem ajudou ele ali no meio disso. Então a gente entendeu ali a história toda, mas ao mesmo tempo o Percy, ele teve todas as provas da vida de ver que os deuses são os grandes babacas. E aí
no Olimpo ele viu que talvez não seja tão assim. E ele até fala, os deuses não são tão ruins assim, eles estão tentando. Inclusive, conheci teu pai. E aí, pronto. O Luke perdeu tudo, mete ali a espada, que é uma espada que mata deuses e humanos. Então, assim, ele foi ali pra cima de tudo pro Percy pra, né, acabar com a raça do Percy, porque não pode tocar que o menino tem daddy issues, né? Então eles começam ali a lutar e aí ele quer jogar o Percy pra fora do acampamento naquela entrada que ele fez junto com a espada. E é uma luta tenebrosa de ver, até que ela é parada por uma faquinha. De quem é essa faquinha? Annabeth. Olha esse drama! Isso não existia no livro. Então ela tava ali vendo e ouvindo tudo. Tudo que o Luke falou sobre ele ter sim pego as coisas, ter traído o Percy, que ele tá ali pra recrutar todo mundo, que eles têm que fazer o mundo ser um mundo melhor, que o Cronos vai ajudar ele nisso e por aí vai. Então, assim, ela ouviu tudo. No fim das contas, gente, quem foi realmente traída nessa história foi a Annabeth, porque a ligação que ela tinha com o Luke há muito tempo. Olha que dor. E ela falou, eu ouvi tudo. Nossa! O próprio Luke ficou desesperado, saiu correndo ali pra entrada como um grande covarde, que ele não conseguiu nem olhar na cara da Annabeth. Meu Deus! Então, assim, esse momento, essa carga dramática que a gente teve foi, assim, de milhões. Muito diferente do livro, mas muito boa. No livro, o Percy vai andando ali, né? Primeiro que ele nem volta direto pro acampamento, ele encontra com a mãe no apartamento, depois ele volta pro acampamento, aí ele anda sozinho com o Luke, que acaba ali conversando com ele e tal, e aí ele vê que, na real, o Luke foi o responsável por persuadir o Ares pra poder entrar nessa guerra toda. Por quê? Porque o Cronos ficou indo ali na cabeça do Luke, aonde ele teve que roubar as coisas pra deixar os deuses revoltados, brigando entre si. O Ares descobriu que quem roubou foi o Luke, e aí na hora de o Luke salvar a própria pele, ele convence o Ares a deixar tudo rolar pra que a guerra aconteça, e o Ares quer o caos, a gente já viu. Então, isso tudo no livro funciona dessa forma e na série não foi explicado isso. Então, a gente vê que na real, quem acaba fazendo a cabeça do Ares é um semideus, não é o Cronos. Então a gente viu uma coisa bem diferente ali na série, mas que teve uma carga dramática muito boa, que o peso da traição foi muito louco. E no fim das contas, gente, o Percy realmente foi traído por um amigo, esse amigo foi o Luke, e o Luke sai do acampamento, ele foge, e o traidor sempre foi o Luke o tempo todo. Então, assim, nada mudou, só mudou a execução. Pra mim, isso não foi um problema. Bom, acaba ali, a gente tem a clássica conversa entre o herói e o mestre, que no caso é o Percy e o Quirón. Então a gente vê eles dois ali conversando, o Percy tá se arrumando pra voltar ali, né, pra mãe dele, pra ver como é que tá a mãe dele. E aí o Quirón fala que ele tá muito orgulhoso do Percy, então pela primeira vez, acho que o Percy ouviu isso e viu que ele tava no caminho certo. Ele acha que o medo dele é o Luke querer, né, estar ali do lado do Cronos e não acha que ele vai querer matar o Percy. Então, assim, nisso a gente vê o último encontro do trio e eu fiquei super arrepiada com essa cena. Que cena linda, porque a gente vê o Percy já pronto pra ir embora e ele encontra com a Annabeth ali na árvore da Thalia e a Annabeth está linda com aquele cabelo. Nossa, eu fiquei apaixonada. A Annabeth, ela vai voltar também pra Nova York porque ela vai, enfim, se entender com o pai dela. De novo, a questão do arrependimento ali dela ter ficado presa pelas raízes no episódio anterior acabou não sendo tão explicada assim pra quem não leu o livro, mas a Annabeth tinha problemas com o pai dela. Então, o arrependimento dela, eu acredito que seja mais ou menos isso. A gente continua sem saber, mas deve ter sido isso que eles quiseram fazer ali na série. E aí ela vai passar ali o tempo com o pai dela e se aproximando mais dele, eles finalmente vão se entender. E chega o Grover ali dizendo que finalmente ele tem a licença de buscador dele pra buscar Pan, e é uma coisa muito importante que vem aí na próxima temporada. Então, a gente já vê esse final, eles três ali se abraçando, um clima de despedida, mas com um pacto de que eles vão estar ali daqui a 1 ano, naquele mesmo local no acampamento, porque eles vão se encontrar de novo sim. Então, a gente sabe que vem uma segunda temporada, a Disney pode renovar, que a gente já está esperando. Eu achei essa cena poderosa, emocionante, meus filhos, icônicos, perfeitos, eu amo esses três, eu tô muito ansiosa pra ver mais 4 temporadas aí de Percy Jackson. E só um adendo, tá? Que vocês perceberam, o Percy estava com a camisa igual a do Harry Potter. A famosa camisa azul com a gola azul marinho mais escura, igualzinha, eu achei sensacional. Só a dela aqui, mas tudo bem. E aí, bom, a gente vê ele se reencontrando com a mãe, só que aquilo era um sonho. A gente não vê o grande, real reencontro dele com a Sally, mas a gente vê ele voltando pra cabana, abraçando a mãe, e era mais um sonho do Cronos. E aí o Cronos chega ali na porta, então finalmente eles se veem mais perto, e o Percy ousado fala: querido, eu ganhei, sai do meu sonho, vai embora. E aí o Cronos deixa ali uma ameaça falando: não vai ser a última vez que você vai me ver, e vamos ver
se você vai sobreviver na próxima. Então, assim, eles vão se encontrar de novo, a coisa não acabou, o Percy não ganhou como ele acha. E é isso, né? E aí a gente vê ele acordando e a Sally tá ali do lado dele. E parece que agora ele tem muitos sonhos recorrentes com o vovô dele. E aí a Sally tá anotando tudo que o Cronos vai falando pra depois, provavelmente, quando ele voltar pro acampamento, ele ter tudo isso anotado. Ele não conta pra Sally dessa vez, porque o Cronos meio que ameaçou ele de morte, né? Então ele não quer preocupar a mãe. E é muito lindo de ver, porque no fim das contas, ele só quer aproveitar todo o tempo que ele tem ali com a mãe. E é isso que importa. E um adendo tá pra ele falando-lhe aqui, né, toda a cena ali de tipo, talvez você seja um de nós se você acha que você não se encaixa. Enquanto isso, ela fazendo a comida azul. Ai, eu amo essa série. E assim acaba o nosso episódio e a nossa temporada. Porém, temos uma cena pós-crédito que a gente já tava sabendo, né? Nada elaborado, gente. Ninguém adivinhou. Todo mundo achou que ia ser o Luke, o Cronos ou alguma coisa assim, né? Meio Vingadores, mostrando que vem por aí. Mas foi só uma cena do Gabe, né? Que a gente já tava esperando. Dessa vez a gente não viu a Sally transformando o Gabe em pedra, como é no livro com a cabeça da Medusa. Na verdade, o Poseidon mandou ali, né, a caixa de volta ali pro Percy. E quem acha essa caixa é o Gabe. Então, a Sally não precisou ser vingativa porque a vida, karma is my boyfriend. Então, no fim das contas, o Gabe acha ali a cabeça da Medusa, abre, vira uma pedra e assim acaba. Eu amei. Eu achei sensacional. O Gabe é um banana mesmo, entendeu? Ele é um Zé Ruela. E assim, achei ótimo, sendo engraçadinha. Então, assim, essa foi a série. Pra mim, essa primeira temporada realmente teve muitas mudanças. Já falei, vou fazer um vídeo só pra gente falar, né, do que eu senti de tudo isso. Mas esse último episódio, pra mim, ele trouxe tudo que tava em aberto, ou pelo menos quase tudo, e que parecia confuso e que teve um sentido pra serem diferentes aqui nesse último episódio, pra mim, pelo menos. Então eu quero saber de você. O que você achou dessa primeira temporada de Percy Jackson? Se você já tinha lido o livro, se você leu, você gostou do resultado, mesmo com as mudanças? Se você vai querer assistir uma segunda temporada, se você assistiu a primeira toda, quero muito saber o que vocês acharam aqui nos comentários. Tô amando ver a opinião de vocês, tanto de quem leu pra quem não leu. Tô vendo que muita gente que não leu tá gostando, tá entretido, e eu acho isso incrível. E eu acho que no fim das contas é isso. O que importa é ter a mesma mensagem, a mesma história, mesmo que tenha algumas coisas diferentes, e o público que não leu tá gostando. É isso que importa mesmo. Então, os livros sempre vão estar lá pra quem quiser e precisar. Então é isso. Tô muito ansiosa pra ver o que vocês vão falar aqui nos comentários. Se você assistiu até aqui, comenta. Segunda temporada vem aí, que eu vou saber que você viu até o final. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de todas as reviews que eu fiz aqui. Nos veremos em breve pra falar dessa primeira temporada ainda, e numa segunda temporada eu estarei aqui de volta. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme pra vocês, semideuses. Até o próximo vídeo e tchau!